Olá, eu me chamo Fernanda, eu sou mestranda em Tecnologia de Alimentos e vou apresentar um trabalho intitulado como Pós-colheita de acerola e avaliação de frutos voltados ao melhoramento genético da espécie, revisão. Esse trabalho foi orientado pela professora Andréa Rodrigues da Silva e teve a contribuição dos seguintes autores: Fernanda Taíla de Souza Silva, Ana Thaís Campos de Oliveira, Maria de Fátima Costa Carneiro e Ana Paula Ferreira de Almeida, ambos do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará. A acerola é uma pequena fruta, também conhecida como cereja das Antilhas. É um fruto de coloração avermelhado, proveniente de um arbusto de pequeno a médio porte, que mede em torno de 2 a 3 metros de altura. Possui folhas com pecíolos curtos, de coloração verde escura. Quanto à estrutura do fruto, ele tem uma estrutura dupla carnosa com formato ovoide, sendo que o seu formato, seu tamanho e peso podem variar. O Brasil é considerado mundialmente um dos maiores produtores de acerola, e isso se dá devido às suas condições climáticas, que tornam as condições ideais para o cultivo dessa fruta. A maior produção de acerola no país está centrada na região Nordeste, dando um destaque aos estados do Ceará, Pernambuco, Paraíba e Bahia. O trabalho teve o objetivo de identificar a produção científica que abordasse a temática de melhoramento genético e seleção de clones de aceroleira com características superiores. O melhoramento genético de plantas, ele tem o intuito de aumentar as exportações e reduzir as importações de alimentos. Dentre todas as vantagens desse método, destaca-se a melhoria na qualidade do alimento, o aumento da produtividade e a resistência a doenças e pragas. Então, tal método baseia-se na coleta de grãos de plantas com características superiores às demais e o seu uso para a produção de novas espécies, com características semelhantes às espécies que deram origem. O trabalho ele foi elaborado em 3 fases. Tivemos a fase de planejamento, execução e discussão dos resultados. Na fase de planejamento, foi elaborado 5 questões de pesquisas, elaborados uma chave de busca, e quanto às fases de seleção, os trabalhos eram selecionados a partir da leitura criteriosa dos títulos, resumos e na íntegra. E além disso, também foram elaborados critérios de inclusão e critérios de exclusão. A parte de execução, os trabalhos, eles eram organizados, os dados, e a partir daí, os trabalhos que eram incluídos, eles passavam por uma análise. Após isso, houve a discussão das questões de pesquisas, que foram elaboradas durante o planejamento do trabalho, e as principais conclusões. Quanto à seleção das publicações, os critérios de seleção, para a elegibilidade, para serem incluídos trabalhos, eles tinham que estar de acordo com a temática proposta, o período de publicação até 2019, no idioma português, inglês e espanhol, e que tivessem também disponíveis na íntegra. Quanto aos critérios de exclusão, eram excluídos todos os artigos que não atendiam à temática proposta, revisões de literatura e outros formatos, como teses, dissertações e monografias.
No trabalho, nós utilizamos as bases de dados Cielo, Lilacs, PubMed, ScienceDirect e o portal do Periódicos CAPES. Ao total, tivemos um acesso a 256 artigos, mas somente 9 trabalhos, foram incluídos nesta revisão. Eles atenderam a todos os nossos critérios de seleção. Esse quadro, ele traz a identificação dos artigos, sua referência, o título desses trabalhos e a sua origem, ou seja, a base de dados em que esse trabalho estava incorporado. Quanto às principais abordagens que eram usadas pelos autores para identificar os clones superiores, destacamos as análises físicas, físico-químicas e qualitativas dos frutos e também as análises do potencial agronômico da planta. Quanto às análises físicas dos frutos, os trabalhos eles fizeram, no geral, diâmetro transversal do fruto, diâmetro lateral, textura, índice de formato do fruto, massa do fruto, massa da polpa, massa da semente, coloração da casca e índice de maturação. Já em relação às análises físico-químicas dos frutos, eram, na sua maioria, realizado a umidade, o pH, acidez titulável, sólidos solúveis, açúcares solúveis totais, vitamina C, alguns compostos bioativos, como os compostos fenólicos, atividade antioxidante total, antocianinas e flavonoides. Já em relação às análises das plantas do potencial agronômico, eram feitas a altura da planta, diâmetro da copa, crescimento total em 20 ramos, sólidos solúveis, crescimento médio de ramos, produção de frutos. Souza e colaboradores, 2017, eles destacaram características que são importantes e preditoras da qualidade pós-colheita de acerola, como a cor e a firmeza. Eles afirmam que a cor ela está relacionada principalmente à concentração dos pigmentos e a firmeza está relacionada à integridade da estrutura das paredes celulares. Então, com isso, com esse apanhado, pode-se perceber que os programas de melhoramento genético, eles visam a qualidade dos frutos e a produção de frutos uniformes. E que isso é possível através do uso de clones com características superiores. Aqui foram algumas das nossas referências utilizadas no nosso trabalho. E eu quero deixar o nosso agradecimento a toda a equipe do evento, à FUNCAP pela concessão de bolsas, ao Instituto Federal do Ceará e a todos vocês que assistiram esse vídeo até aqui. Também deixo o meu contato, caso haja alguma dúvida e queiram sanar suas dúvidas. Nosso muito obrigada!